5. Mulheres que dependem de Jesus. Ricardo Hoyt nasceu com paralisia cerebral. De imediato, os médicos encorajaram seus pais a colocá-lo em uma instituição, esquecer dele e tocarem a vida, pois diziam que ele nunca iria se desenvolver. No entanto, ao observarem o seu filho, os pais viram que ele o seguia com os olhos, então brotou uma esperança de conseguirem um dia se comunicarem com ele. Decidiram tentar tratá-lo como uma criança comum o máximo possível. Quando Ricardo completou 11 anos de vida, adquiriram um computador especial que possibilitou sua comunicação e logo perceberam que ele era muito inteligente. Então ele passou a frequentar a escola pública. Ricardo conseguiu se formar na Universidade de Boston com a especialização em educação especial. Começou a trabalhar no laboratório para desenvolver sistemas de computador para ajudar outras pessoas com deficiências a conseguirem se comunicar. Em 1977, quando ainda tinha 15 anos, Ricardo perguntou ao pai se poderiam correr juntos em uma corrida que iria beneficiar um atleta de sua escola que ficou paralisado. Na corrida, o pai empurrava o filho em uma cadeira de rodas. Ele queria provar que a vida continua independentemente de uma possível incapacitação. O seu pai, um tenente-coronel aposentado em seus 36 anos, não era corredor, mas aceitou o desafio. Depois da sua primeira corrida, o Ricardo disse: "Pai, quando estou correndo parece que não tenho nenhuma deficiência." Depois disso, o pai dele começou a treinar. Até o ano de 2016, o time Hoyt havia competido em 1.130 eventos de resistência, incluindo 72 maratonas, 42 quilômetros corridos, e 6 triatlos homem de ferro, 3,86 quilômetros a nado, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros corridos. Correram na Maratona de Boston 32 vezes. Também correram e andaram de bicicleta, atravessando os Estados Unidos, 6.011 quilômetros, em 45 dias. Quando participavam de triatlos, Ricardo se sentava num barco com a corda amarrada no peito do pai que nadava puxando o barco. Para o trecho de bicicleta fabricaram uma bicicleta especial em que ele ficava sentado na frente. Em 2008 ambos foram empossados no Hall of Fame do Homem de Ferro. Em 2013 uma estátua de bronze em honra dos dois foi dedicada perto do local de início da Maratona de Boston. Por si só, Ricardo não tinha nenhuma chance de competir em qualquer prova atlética, mas ele decidiu depender do pai dele e os dois impactaram muitas pessoas. Sua vida serve de ilustração do que Jesus falou para nós: "Sem mim, nada podeis fazer." João 15:5. Muita gente concorda que sem Jesus nada podemos fazer. Mas na realidade vivemos pensando: sem Jesus um pouco eu posso fazer, ou algumas coisas consigo fazer. Não temos problema com a frase "convém que ele cresça", apenas queremos acrescentar, e que eu cresça junto com ele. Contudo, nosso lema deve ser como disse João Batista: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Quando olhamos para a vida de Jesus, descobrimos que, 1. Jesus viveu uma vida totalmente dependente do Pai. Lembramos de muitos momentos em que Jesus se afastava de todos para passar longos momentos em oração. Uma dessas ocasiões foi antes de escolher seus 12 discípulos. Lucas 6:12 nos diz: "Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus." Na manhã seguinte, ele escolheu os seus seguidores mais próximos. 2. Jesus diz que precisamos depender dele. "Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." João 15:1-5. Muitos conhecem o pé de jabuticaba. Como é interessante ver a fruta deliciosa crescendo diretamente no tronco e nos galhos. Na casa do nosso filho tem muitos pés de jabuticaba que todo ano ficam carregados. Vamos supor que eu não queira o trabalho de ir até lá, subir no pé e colher as frutas. Seria muito mais cômodo eu arrancar um galho, levar para minha casa e colher o fruto lá, mas não funciona assim. Se eu tirar o galho do pé, ele murchará e secará. Com certeza não produzirá mais frutos tão gostosos. Para continuar frutificando, o galho precisa permanecer conectado ao tronco. No entanto, por alguma razão, achamos que poderemos produzir frutos para o reino de Deus em nossa própria força, sem depender da videira. Até dependemos dele em momentos de grandes desafios e dificuldades,
pois sabemos que não temos força, sabedoria ou capacidade para resolver o problema. E nos acontecimentos corriqueiros da vida, agimos como se não precisássemos de ajuda, para refletir e compartilhar. A ilustração da videira chama a sua atenção. Você se vê conectada na videira? Em que área ou áreas você luta mais com o espírito independente? Como você reage diante da frase "sem mim, nada podes fazer"? Isso fere o seu orgulho? Revela alguma área de fraqueza em sua vida? Vamos refletir sobre 3 áreas específicas em que normalmente não dependemos tanto de Jesus, nos pensamentos, nas palavras e na prática. 1. Dependência nos pensamentos. É muito fácil achar que os pensamentos são particulares. O que acontece dentro da minha cabeça é da minha conta e não afeta ou machuca ninguém. No entanto, somos advertidas a cuidarmos dos nossos pensamentos. Estamos constantemente em diálogo conosco mesmas, analisando, interpretando. Eu falo comigo mais do que com qualquer outra pessoa. Será que falo a verdade? Será que os meus pensamentos estão de acordo com o que Deus diz? Por exemplo, processamos a realidade baseada em nossa identidade. Veja alguns exemplos negativos e positivos. Negativos: estou com alguns quilos a mais e concluo, sou gorda. Tenho um filho desobediente, logo, sou um fracasso como mãe. Erro nas contas, devo ser irresponsável como governanta do lar. Positivo: sou elogiada pela aparência, olha como sou bonita. Meu filho se sai bem na escola ou no esporte, sou um sucesso como mãe. Conseguimos realizar um sonho financeiro, sou eficiente administradora das finanças. Para refletir e compartilhar. Normalmente você fala a verdade consigo mesma conforme a Bíblia? Em que área você precisa trabalhar um diálogo pessoal que ressalta valores bíblicos de identidade e dependência de Cristo mais do que valores transitórios dessa vida? Você baseia a sua identidade nas circunstâncias ou no que os outros falam? Como poderia melhorar quanto a isso? As circunstâncias não ditam quem somos. A nossa identidade não se baseia naquilo que acontece ao nosso redor. Deus nos dá a verdadeira identidade com base em quem somos em Cristo, e precisamos renovar nossos pensamentos conforme essa verdade. O que a Bíblia diz sobre os pensamentos? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8, NVI. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:1 e 3. Em 2 Coríntios, Paulo defende o próprio ministério. Ele diz que não luta conforme os padrões humanos, mas luta com armas poderosas de Deus para destruir fortalezas. Nesse contexto, ele diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:4 e 5, parece que boa parte da nossa luta tem a ver com o controle dos pensamentos. Até na hora de orar é uma luta manter os pensamentos no lugar certo. Como somos tentadas a nos distrair enquanto oramos? Quando você perceber que está pensando em algo que não edifica ou não agrada a Deus, há uma decisão a tomar: continuar como sempre ou entregar-se a Deus, escolhendo pensar em algo conforme a lista de Filipenses 4:8. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama. Deixe Deus tomar conta dos seus pensamentos e viva na dependência dele, para refletir e compartilhar. Como o controle dos pensamentos poderá nos ajudar na hora da ansiedade, ou quando Satanás quer que acreditemos em uma mentira? Pense em algumas formas práticas de como renovar a mente e também levar cativos os pensamentos à obediência de Cristo. Por exemplo, você poderia memorizar versículos, cantar músicas de adoração, orar, etc. 2. Dependência nas palavras. Pensamos o dia todo, mas outra atividade quase tão constante é o falar. Conversamos muito durante o dia e muitas vezes nos esquecemos da necessidade de dependermos em Deus para usarmos as palavras corretas da forma certa. Dizem as más línguas que 10.000 pensamentos passam por nossa cabeça em média por dia, mas que nós mulheres falamos 20.000 palavras nesse mesmo período. Ou seja,
Falamos mais do que pensamos. Você já falou demais em uma conversa e depois se arrependeu? Veja o que Provérbios diz. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10:19, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13:3, NVI. E não é somente a quantidade das nossas palavras que é um problema, mas a qualidade delas também. Será que suas palavras incendeiam ou apaziguam? Saram ou ferem? Outra vez Provérbios nos desafia, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1, certa vez recebemos como hóspedes em nossa casa um casal de mais idade. O marido tinha fama de se irritar com uma certa facilidade, mas a esposa era meiga. Em algum momento, ele pediu que ela fizesse algo para ele, mas ela acabou esquecendo. Quando cobrou dela, ela admitiu que não havia feito o que ele pediu. De imediato observamos a ira tomar conta dele, mas antes de ter chance de abrir a sua boca, sua esposa com voz calma disse: "Meu bem, você me fala tantas coisas maravilhosas durante o dia que não tenho como lembrar de todas elas." Na hora, o homem murchou na nossa frente. Ele não tinha como se irar diante de uma resposta dessas. Falar bem implica pensar bem. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Provérbios 15:28, NVI. Nossas palavras têm o potencial de ministrar graça ou desgraça, cura ou doença. Para edificar alguém, precisamos ouvir e descobrir qual é a necessidade do outro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4:29, foi assim com as palavras de Jesus. Imagine como teria sido conversar com Jesus e desfrutar das palavras graciosas que jorravam da boca dele. Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Lucas 4:22. Aqui, somos lembradas de que controlar a língua é impossível em nossa própria força. Se Jesus não domar o coração, será impossível dominarmos a nossa língua, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago 13:2. Por isso, acima de tudo, nosso objetivo deve ser glorificar a Deus pela dependência dele no uso das nossas palavras. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro 4:11. Finalmente, como mulheres devemos clamar a Deus constantemente para que nossas palavras sejam as palavras dele. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos 19:14. Todo dia somos confrontadas por situações que exigem que dependamos do Senhor primeiro nos pensamentos e depois nas palavras. Pense nestes exemplos práticos de momentos em que orações por sabedoria devem ser feitas antes de falarmos, uma amiga que você está aconselhando, uma conversa com alguém que sabe exatamente como irritá-la ou machucá-la, uma confrontação do seu filho adolescente ou jovem, o patrão ou colega de trabalho ou escola que sempre acha defeitos em você. Para refletir e compartilhar. Quando você se sente mais tentada a falar algo que não deve? Você tem mais dificuldade em controlar os pensamentos ou as palavras? Escolha um dos versículos sobre o falar em que meditar e tentar praticar durante a próxima semana. 3. Dependência na prática. Precisamos depender de Deus para pensar e falar da forma que agrada a Ele. Também devemos agir na dependência total do Senhor. Muito do que fazemos durante o dia já virou hábito ao ponto de fazermos sem pensar. Vale lembrarmos que tudo que procede de nós, da nossa própria força, não agrada a Deus. Apenas a vida de Cristo sendo vivida por meio de nós produzirá fruto. Jesus, mesmo sendo Deus, dependia plenamente do Pai. Em João 5:18, os judeus queriam matar Jesus porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz o Filho também faz, pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. João 5:19 e 20 NVI. Outras vezes, Jesus deixou claro que seu objetivo era sempre fazer a vontade do Pai, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6:38.
Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. João 14:31 NVI. Jesus pede de nós exatamente o que ele mesmo fez. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. João 15:10, 12, 17 NVI. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 13:17. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Jesus glorificado. 1 Pedro 4:11, NVI. Quando vivemos na dependência de Jesus, ficamos cada vez mais cientes de que não conseguimos fazer nada na própria força. Tenho buscado desenvolver o hábito de soltar orações relâmpagos constantemente, seguindo o exemplo que Neemias nos deixou quando era copeiro de um rei pagão. Naquela posição ele corria um risco grande por estar na presença do rei com semblante triste. Certa vez, logo após receber notícias de Jerusalém dizendo que a cidade estava em ruínas, Neemias ficou abatido. Contudo, Deus agiu no coração do rei, que perguntou para Neemias o que gostaria de pedir. Naquele momento, Neemias orou a Deus e então respondeu ao rei. Ele não tinha tempo de fazer um devocional ou uma oração completa. Soltou uma oração relâmpago pedindo sabedoria e em seguida respondeu ao rei, que se mostrou favorável a ele. Pense nestes outros exemplos de orações relâmpagos em situações específicas. Deus, me ajude a perdoar. Me dê a palavra certa, Senhor. Preciso da sua sabedoria para ajudar essa pessoa. Pai, por favor, dá-me discernimento para entender a necessidade do meu filho. Segure a minha língua, Jesus. Ame esta pessoa por meio de mim. Para refletir e compartilhar. Como seria se você realmente dependesse de Deus em tudo o que faz? O que mudaria? Como você poderia caminhar nesta direção? Quais são algumas orações relâmpagos que você já fez? Como desenvolver esse hábito com maior frequência? Conclusão. Você se lembra do time Oit. Imagine se o Ricardo tentasse ajudar o pai enquanto ele corria, nadava ou até andava de bicicleta. Qualquer coisa que tivesse feito teria apenas atrapalhado o desempenho do seu pai. A única coisa que ajudaria era ficar sentado, quietinho, e deixar o pai fazer todo o trabalho. É isso que Deus pede de nós, depender totalmente dele e deixar ele formar os nossos pensamentos, as nossas palavras e a nossa prática. A grande ideia. Sem Jesus, nada podemos fazer.